Bom dia para todos, que Deus esteja sobre todos nós. Gravar um videozinho rápido aqui para mostrar para os irmãos e falar sobre um pouquinho sobre adubação e sobre o esterco do gado no tronco das plantas. Há alguns tempos atrás eu adubava umas árvores, umas frutíferas que eu tenho aqui, só com o adubo. Depois a minha esposa adubando, preparando um adubo para umas plantas que ela cultiva, rosa do deserto e outras. E ela deu a ideia de começar a colocar o esterco do gado no tronco das árvores, principalmente dos abacates, né? E eu comecei colocando e misturando com cinza e comecei a ver um desenvolvimento melhor nas árvores. De tal forma que, como esse aqui, esse tronco aqui, eu preparei um esterco de vaca com cinza, um esterco de gado com cinza, e eu notei uma diferença grande nele. De tal forma que ele safrejou, florou, e estava caindo muita flor, e os frutozinhos já formadozinho, mas eles caíam. E principalmente aqui que deu uma chuvada um pouco meio pesada, tanto derrubou a florada como derrubou bastante frutozinho. Mas depois de um certo tempo eu comecei a notar que o adubo, o esterco de vaca com a cinza, ele fortifica, fortalece, de forma que os frutos começam a segurar mais. Eu estive analisando que as flores e os frutos que estavam caindo começou a parar de cair depois que eu comecei adubando com o esterco da vaca, o esterco do gado, né? Aí teve uns 2 pés que eu deixei sem colocar o esterco da vaca, ele continuou caindo. Aí eu voltei a adubar de novo com esterco e cinza, esterco, cinza, e coloquei um pouco de ureia, voltou a segurar normal os frutos. Então eu comecei a perceber que o esterco ele não só ajuda a desenvolver, como ele fortalece, de forma que ajuda a segurar os frutos. Essa semana eu resolvi colocar um adubo, esse adubo que a gente compra nessas casas que vende produtos agrícolas, mas nesses pés que eu tinha colocado o esterco do gado, eu já não adubei, passei a colocar só nas outras árvores que eu não tinha colocado o esterco. Estou notando uma diferença na folhagem, uma diferença mais interessante, uma folhagem um pouco mais brilhosa e tá com mais vigor, né? As folhas com mais vigor. Já tem outro pé aqui que fiz o mesmo procedimento. Esse ali, ó, dá pra ver, ele continua do mesmo jeito. As folhas com mais brilho, com mais vigor. Já nesse pé aqui, que eu não coloquei, porque quando eu preparei
o esterco, o adubo para colocar nesses pés, faltou para esses aqui, para esse aqui. Então você vê a diferença desse aqui e você vê a diferença da folhagem desse aqui. É uma diferença muito grande. Aí nesse aqui eu só coloquei o adubo 10-10-10, que é um adubo mais para árvore nova, né, que está desenvolvendo, para ver se ele dá um desenvolvimento melhor. Outro assunto que eu queria tratar também é que tem pessoas que acreditam que a árvore, quando ela é de enxertia, ela safreja mais rápido. Eu tenho árvore que foi de enxertia com 6, 7, 8 anos e não safrejou ainda. Nem florar ela floriu. E tenho árvore plantada de semente, com 6 anos ela já está safrejando, já floriu bem e segurou bastante fruto. E a de enxertia não floriu. Tem uns pés de manga aqui, essa manga palme e a Tony é Tony o nome dela, né? Que de enxertia e não floriu. Esse outro pé de abacate aqui eu também não coloquei o adubo de esterco. Estou sentindo ele muito feio, umas folhas muito fracas, muito amarelada, sendo da mesma espécie, que deveria não estar passando por esse momento de fraqueza. Então os pés muito fracos, muito no mesmo local. Deveria ele estar um pouco mais desenvolvido, e não está. Eu coloquei também essa semana o adubo 10-10-10 para ver se ele desenvolve mais. Tem outra questão também que eu tenho percebido, que quando a árvore ela é plantada diretamente da semente, quando ela vai crescendo, os galhos já vai desenvolvendo bem melhor do que quando é enxertia. O galho, quando ele é de enxertia, ele começa crescendo aqueles galhos. Muitas vezes você tem que podar para ele ir esgalhando mais. E o da semente, ele vai desenvolvendo por igual. Ele vai esgalhando normalmente, tipo fazendo uma copa, como esse pé aqui, ó. Esse pé aqui é de semente. E ele vai crescendo por igual, esgalhando. E quando ele vai começando a safrejar, ele já vai safrejando por igual os galhos normal. Inclusive esse aqui também é um abacateiro que tem 6 anos. E dá pra ver que ele tá com bastante fruto. Esse aqui eu também coloquei o esterco do gado. Entendeu? Coloquei o esterco do gado. E dá pra notar que ele tem bastante fruto. E tá com uma folhagem bem bonita. Apesar que essa região aqui, ela tem um fungo que a gente tem que estar perseguindo ele. É ele perseguindo as nossas árvores e nós perseguindo ele.
Porque se deixar, ele vai a fundo e destrói as árvores. Nesse caso, ó, esse fungo aqui, esse fungo branco aqui, isso aqui é uma praga aqui, destrói mesmo. Tem gente que fala, não passa a mão não, que espalha mais, espalha nada, mata ele todinho. Só que não tem como sair passando a mão em cada galho, né? Peguei árvore bonito. Esse aqui eu coloquei o esterco da vaca e essa semana coloquei mais um pouco de adubo no tronco dele, o 10-10, para ver qual é a reação dele, porque aqui a gente tem que ir também ir testando, né? Prova um, prova outro, prova uma coisa, prova outra, para ver se vai desenvolvendo. E qual é o que tem um desenvolvimento melhor. Aqui tem umas pragas que a gente tem uma certa dificuldade para acabar, mas a gente vai acabando assim aos poucos. Porque se deixar é pior, se torna pior. Mais uns pés de banana por aqui, soltando o cacho. E é assim, pessoal, a gente tem que ir fazendo e aprendendo. Então, era isso que eu queria mostrar para os amigos hoje. Se você gostou da dica da frutífera em relação à semente e a enxertia, você dá um likezinho. Se você tem alguma ideia, comente alguma coisa, alguma ideia em relação à melhoria, comente alguma coisa, porque nosso objetivo não é só ensinar, falar, o nosso objetivo é ouvir também, para que um vá dando dica para o outro e assim a gente vamos dando uma melhorada nas nossas frutíferas. Que Deus abençoe a todos. Se gostou, dê um joinha, assina o canal e fica na paz. Deus abençoe.